Fala galera, beleza? Então a dica do vídeo é como cortar chapa grande em uma serra de bancada pequena. Então principalmente para quem está começando, tem uma pequena marcenaria ou tipo é um hobby, até mesmo não sendo hobby já ganha dinheiro com isso, provavelmente ainda tem uma serra de bancada pequena. Seja ela uma serra de bancada que foi adaptada para uma mesa, por exemplo, para ter uma possibilidade um pouco maior de corte, mas em certas situações a chapa que a gente acaba tendo que trabalhar é um tamanho exagerado, beleza? Então fica difícil na questão de trabalhar sozinho e também na questão de ter uma serra de bancada pequena, na limitação da área, tá? Então a dica que eu vou passar aqui nesse caso é que você pode fazer o quê? Você vai ter que seccionar esse material. Então, digamos que você tem que fazer um plano de corte. Esse plano de corte é para quê? Na hora que você seccionar aqui para deixar o material em tamanhos menores, não comprometa a sua necessidade de corte. Então, por exemplo, eu preciso seccionar essas chapas aqui, no caso aqui está com 3 chapas, com 50 por 60, beleza? Então isso daqui tem 244 por 1,22. Então eu vou cortar deixando uma pequena margem de erro, beleza? Então, por exemplo, eu optei por cortar, vou seccionar tudo em 50 centímetros, beleza? Não aqui, tá? Esse foi só o plano de corte, 50, e depois eu dou o corte de 60, tá? Então, já que cada pedaço vai dar um aproveitamento de 2 cortes, então eu calculo 50 por 50, 1 metro, seria o exato, tá? Coloca ali a margem de erro. Não recomendo que coloque apenas a margem de erro do disco, já que vai sobrar um pedaço de material, então eu não vou cortar com 1 metro e 3 milímetros, eu vou cortar com 1 metro e 2 centímetros, ok? 1 metro e 2 centímetros. 1 metro e 2 centímetros, 1 metro e 1 centímetro, se fosse a necessidade de tipo, eu vou conseguir aproveitar aquele material desde que eu corte bem próximo, mas deixa sempre uma margem, beleza? Então a partir do momento que eu seccionar isso daqui em 2 pedaços, eu já consigo trabalhar na serra de bancada pequena que eu tenho, tá? Tem ali eu fiz a bancada e tal, mas como eu disse, deste tamanho eu não consigo trabalhar, isso valeria até mesmo para as chapas de MDF. Grande, acho que é 274 por 185, alguma coisa assim. Então valeria para a mesma questão. Então você faz um pré-plano de corte, beleza? E secciona, tá? Eu não vou seccionar todo na serra, tá? Vou dividir o material em pedaços que eu consiga trabalhar na serra de bancada, já que lá eu consigo de uma maneira mais eficiente conseguir precisão, beleza? Utilizando a guia, utilizando uma boa serra, você vai conseguir fazer um cortezinho reto e tal. Mas ainda assim, na hora de fazer depois o corte, eu vou utilizar como referência os cortes do material, beleza? Já que tipo, foi cortado numa máquina, numa seccionadora, provavelmente, se a gente fosse bem rigoroso na questão de qual corte está mais retinho, provavelmente o da própria chapa estaria. Beleza? Mas, numa eventual necessidade, o material está lascado aqui, eu vou ter que utilizar isso aqui, utilizo, tá? Se eu estar utilizando uma guiazinha, o corte vai sair bem reto. Isso ajuda também nessa questão de escolher o melhor corte, o melhor alinhamento, para já sair o corte no esquadro, tá? Então aqui eu já determinei, tá? Como eu estou cortando mais de uma chapa aqui, tá preso com os grampinhos na esquina aqui, para evitar que elas se movam. E aqui estou utilizando uma régua simples, presa pelos grampos ali, com aquela questão. Então eu coloquei ali com 1 metro, mas em função do afastamento de disco aqui, esse pedaço vai ficar com 1,2 metro e esse aqui com mais ou menos 1,30 e tal, mas já me possibilita trabalhar na serra de bancada lá sem problema. Então, você faz essa questão do pré-corte que eu mencionei e você vai utilizar os calços. O ideal é que se calce dessa maneira assim, ó. Para na hora que se cortar o material aqui, ele não dobrar nem envergar. Porque vamos supor, eu calcei só aqui no cantinho. Então na hora que você estiver cortando aqui, em determinado ponto o material vai dobrar.
Tá? Se ele dobrar, vai prender o disco, às vezes, se for um material diferenciado, ele vai lascar e tudo mais. Beleza? Então, calce dessa maneira. Tem suporte dos dois lados do corte. Depois que eu cortar aqui, não vai se movimentar, não vai dobrar, não vai nada. Simplesmente ela vai estar separada. Beleza? Eu vou realizar esse corte aqui. Tá? A linha bem alinhadinha aqui. Sempre confere, tá? Confere. Ah, eu regulei já, mas vou conferir de novo. Isso evita ter futura dor de cabeça aí por causa de uma coisa bem simples. Aí, ó. Só de que eu andei movimentando aqui, já correu um pouquinho ali. Assim, existem algumas ideias para fazer seccionadora, mas a questão é que muitas vezes você trabalha com isso uma vez ou outra. Eu não costumo trabalhar com material tão grande assim. Vamos lá. Não tá feita. Como eu disse, cortei, não movimenta, não dobra nem nada. Tá calçado. Tem dois apoios aqui nas extremidades, um ali e um aqui. Tá? Então, quanto mais fina for a chapa, maior a necessidade de encostar bem esse limite ali. Só tomando cuidado para que o disco não pegue no material. Tá? Recomendo que se utilize madeira para, se eventualmente pegar, não ter grandes danos, por exemplo, para a serra. E claro, regular a altura ideal ali do disco também na hora de passar o corte, tá? Para não ter o risco. E também sempre, vai cortar um material que nem esse, não tem necessidade de ficar passando tipo 3 centímetros, 2 centímetros de material. Tá passando ali meio, 1 centímetro no máximo, já é o suficiente, beleza? Então, a partir deste ponto aqui, eu já consigo trabalhar na minha serra de bancada sozinho, sem problema algum. Tanto esse pedaço que ficou com mais ou menos 1 metro, quanto aquele outro pedaço que ficou com 1,40. Beleza? Então fica aí essa dica, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha aí que tá ajudando, vai estar ajudando também. Beleza? Tá bom?